Peregrino, de John Bunyan, capítulo 9. Pobre cristão, agora havia chegado ao vale da humilhação e não seria fácil atravessá-lo. E antes que ele percebesse, um terrível demônio chamado Apolião veio em sua direção. O cristão ficou muito assustado e não sabia se devia bater em retirada ou ficar a lutar. Levando em consideração o fato de que em sua armadura não havia proteção para a retaguarda, o cristão pensou que dar as costas àquela terrível criatura poderia proporcionar uma grande vantagem para que lhe acertasse com suas flechas. Portanto, ele resolveu manter-se em sua posição, pois pensava que, já que não tinha nada à vista que pudesse ajudá-lo a salvar a própria vida, essa seria a melhor maneira de tentar resistir. O cristão continuou até estar frente a frente com Apolião. Só agora era possível ver quão horrível e monstruosa era a aparência do demônio. Era coberto de escamas como um peixe, e essas escamas eram seu orgulho. Tinha asas como as de um dragão e patas de urso. De sua barriga saía fumaça e fogo, e sua boca era como a de um leão. Quando chegou diante do cristão, ele o encarou com desdém e começou a fazer-lhe perguntas. Nota de rodapé. Não fique aterrorizado quando encontrar Satanás e ele tentar assolar-lhe, apresentando-se em sua mais terrível forma. Lembre-se que antes já era esperado que Satanás atacasse o peregrino, por isso o Senhor providenciou uma armadura para o cristão. A armadura de Deus, com a qual ele pode vencer o demônio e repelir todos os seus dardos envenenados. Em todos os conflitos com Satanás, a batalha é do Senhor e a sua força estará completamente disponível para a nossa vitória. Por isso, combata o bom combate da fé. Fim da nota de rodapé. Apolião então questionou o cristão. De onde você vai? De onde você vem e para onde vai? O cristão respondeu. Venho da cidade da destruição, lugar onde existe todo tipo de mal, e estou indo para a cidade de Sião. Pelo que disse, pude perceber que você já foi um dos meus súditos, pois sou soberano e o Deus daquele reino de onde partiu. Como ouso fugir dessa maneira dos meus domínios? Se não fosse pela esperança, que ainda me será muito útil, lhe jogaria de um só golpe no chão. De fato, eu nasci sobre seus domínios, mas seu trabalho era duro e o pagamento era tão pouco que um homem não poderia viver com ele, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, conforme os anos se passaram, assim como as outras pessoas já o fizeram, eu meditei a respeito e fiquei atento na esperança de poder modificar-me. Nota de rodapé. Este é o efeito de se crer na palavra de Deus, a convicção do mal e do pecado que aflora na mente do pecador, o estado deplorável em que o pecador se encontra e a visão do poder da graça e da salvação do Filho de Deus. Então logo o homem crer na verdade, ele encerra sua servidão ao pai da mentira e pela fé se arma para resistir a Satanás, para a glória do Pai e para que tudo demonstre a verdade divina. Fim da nota de rodapé. Apolião então disse: nenhum príncipe gosta de perder seus súditos assim tão facilmente. De minha parte, também não desejo abrir mão de você. E já que você reclamou tanto do trabalho quanto do pagamento, alegre-se em voltar, ele prometo que receberá tudo quanto o nosso reino pode pagar-lhe. Isso será impossível, já que agora estou a serviço do Rei dos Reis. Não poderia voltar contigo sem deixá-lo em falta. Como diz o ditado, você vai de mal a pior, mas isso é muito comum para os que fazem juramentos de fidelidade para com esse tal rei. Rapidamente se emancipam do seu jugo e, pensando melhor, acabam voltando para me servir. Faça você da mesma maneira e tudo acabará bem. Nota de rodapé. Aqui vemos o pai da mentira dizer a mais terrível mentira que já contou e a pior coisa para se pensar. Desistir da salvação em Jesus e retornar à servidão de Satanás. Mas como ele sempre faz, tenta convencer o ser humano com uma promessa mentirosa. Essa mentira é uma artimanha comum de Satanás. Certos cristãos acreditam na conversa enganosa do mal e acreditam que tudo vai acabar bem, mas o final da mentira é a destruição, a morte e a condenação eterna. Fim da nota de rodapé. Cristão então respondeu a Apolião: eu entreguei a ele a minha fé e lhe jurei a minha lealdade. Como eu posso desistir e voltar agora? Se eu fizer isso, não mereceria, como qualquer traidor, a forca? Mas esta foi a atitude que você teve para comigo. Entretanto, estou disposto a esquecer tudo se você retornar a mim e me servir. O que prometi a você, o fiz quando ainda era jovem e imaturo, não tem validade.
Além disso, o príncipe, cuja bandeira agora eu sirvo, tem poder para me absorver, de conhecer os padrões que hoje eu sigo. Ele pode perdoar qualquer coisa que eu tenha feito para servir-lhe antes de conhecer seus justos ensinamentos. E digo-lhe mais, a verdade é que aprecio muito o serviço que presto a ele, o pagamento que me fornece. Os outros servos que têm sua companhia e seu país para onde sigo é muito melhor do que onde vivia. Portanto, você perde tempo ao tentar fazer-me desistir. Já me tornei servo dele e vou segui-lo para sempre. É melhor pensar bem agora, enquanto ainda pode manter o sangue frio, nos perigos que lhe esperam neste caminho que escolheu seguir. A maioria dos servos dele, que por aqui seguiram, tiveram um fim horrível, porque eram transgressores que desafiaram os meus caminhos. Muitos tiveram mortes vergonhosas, e se o serviço dele é tão melhor do que o meu, por que ele nunca sai de onde está para livrar aqueles que o servem? Todavia, eu tenho livrado os que estão a me servir. E todo mundo pode testemunhar quantas vezes os livrei através do meu poder, ou de mentiras, ou de fraudes. A todos os que fielmente têm me servido, e até mesmo os que afirmam estar sob o poder dele. Prometo fazer o mesmo por você. Nota de rodapé. Esteja atento aos meios sutis e às artimanhas que Satanás usa para que outros peregrinos sejam avisados e encorajados a perseverar nos caminhos do Senhor. Sejamos gratos por não sermos ignorantes quanto aos planos ardilosos de Satanás. Fim da nota de rodapé. Cristão então o respondeu: o que você acredita ser uma demora em livrá-los é na verdade um teste para a fé dos seus servos e uma demonstração do amor divino que será confirmado no final, quando ele os livrar. E quanto ao fim horrível que você diz estar por vir, isso é o que de mais glorioso podem esperar, pois tais servos não anseiam pela liberdade do presente, e sim pela esperança futura. Estes mesmos servos sabem que receberão suas recompensas quando seu príncipe vier em toda a sua glória juntamente com os seus anjos. Nota de rodapé. Esta é a preciosa lógica da salvação. O apóstolo Paulo diz: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6,16. Fim da nota de rodapé. Apolion então questionou o cristão: e como fala em receber recompensa futura, se mal começou a sua jornada e já foi infiel ao seu príncipe? Infiel eu? Quando fui infiel ao meu Senhor? Não sei do que você está falando. Não sabe? Pois vou lembrar-lhe. Deve se recordar que, logo ao iniciar sua jornada, quase desfaleceu ao cair no pântano da desconfiança. Depois tentou livrar-se várias vezes por outros meios do fardo que o oprimia, ao invés de esperar o encontro com o seu príncipe para que ele pudesse livrar-lhe. Também foi dominado pelo sono do pecado e quase perdeu para sempre algo muito precioso. Por fim, quase foi convencido a voltar apenas por ter visto à distância aqueles leões. E quando fala das coisas que viu e ouviu durante esta sua viagem, pode-se notar que o faz com orgulho de suas aventuras e se vangloria delas. Nota de rodapé. Este é o estilo de Satanás. Ele é o acusador daqueles que se rendem a Cristo. Em Apocalipse 12:1, ele os acusa diante de Deus e de suas próprias consciências. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra e o seu testemunho que deram diante da morte. Apocalipse 12:11. Podemos ainda afirmar que, Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Fim da nota de rodapé. Cristão respondeu: tudo o que você diz é verdade, não posso negar. E tantas outras coisas que deixou de mencionar também são verdadeiras. Mas o príncipe, que é o Senhor a quem agora eu sirvo, já me perdoou por tudo isso, pois grande é a sua misericórdia, e ele está sempre pronto a me perdoar. Devo lembrar-lhe que tais fraquezas me dominavam quando estava em terras de seu reino. Quando vivi naquelas passagens, essas coisas me venceram e custaram dores e muitos lamentos. Hoje, entretanto, eu tenho o perdão do meu Senhor. Nota de rodapé. Este pode ser o melhor caminho, deixar que Satanás exagere suas próprias mentiras e as conte como se fosse verdade. Dessa maneira, o livramento e as riquezas proporcionadas por Cristo serão superiores a tudo isso, principalmente em perdoar tudo e todos sem exceção. Por causa de nossa humilhação, Cristo será exaltado, e Satanás não terá mais vantagem contra nós, embora nosso correto proceder o coloque furioso contra nós. Fim da nota de rodapé. Ao ouvir estas palavras, Apolion rompeu em um brado medonho e disse: eu sou o inimigo desse príncipe.
Eu o odeio e a todas as suas leis. Minha missão é resistir-lhe e me opor a ele e todos os seus. Cuidado com o que planeja fazer, Apolião. Veja que sigo pela estrada real, o caminho da santidade. Então é você que realmente precisa tomar cuidado. Então Apolião colocou-se no meio do caminho, de modo a bloquear a estrada de um lado ao outro, e disse: Não julgue que suas palavras me assustam ou que tenha medo de você. Prepare-se para morrer. Você não irá muito longe. Juro pelo inferno onde habito que vou arrancar-lhe a alma. Dizendo isso, Apolião atirou um dardo inflamado no peito do cristão. Mas este, com o escudo posicionado em sua mão, defendeu-se, livrando do perigo. Nota de rodapé. O escudo da fé é crer no Cristo que havia feito por ele, nele e para ele, que em Cristo estava perdoado, justificado e santificado. A gloriosa luta pela fé honra a Cristo, repele e extingue todos os dardos inflamados de Satanás, concedendo aos cristãos a vitória sobre ele. É disso que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5,9. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé. Fim da nota de rodapé. Em seguida, o cristão reconheceu que era chegada a hora de atacar também. Porém, Apolião novamente atacou primeiro, atirando sobre ele flechas como se fossem raios, das quais cristãos não podiam fazer nada além de se defender com o escudo. Apesar de protegido pelo escudo, Apolião conseguiu atingi-lo na cabeça, em uma das mãos e em um dos pés. Por causa disso, o cristão foi obrigado a recuar um pouco. Vendo isso como uma vantagem, o demônio o atacou com força ainda maior. Mesmo assim, o cristão resistia de todas as maneiras possíveis. Este combate feroz se prolongava por quase metade do dia e o cristão já dava sinais de enfraquecimento, principalmente em virtude dos ferimentos que sofrera. Nota de rodapé. Podemos pensar que se trata de um trabalho muito pesado, de uma luta muito difícil. Por que o cristão deveria ter atacado tão severamente por Satanás? O Senhor não nos fornece uma armadura que não terá utilidade, mas sim para que lutemos com ela e provemos sua excelência. Para que quando a usarmos, possamos sentir seu grande poder e seu amor imutável, pois mesmo sendo fracos, ele nos fortalece. Por isso somos chamados para fortalecer-nos no Senhor e no seu poder. Efésios 6:10. Fim da nota de rodapé. Aproveitando-se da situação, Apolião chegou mais perto e, saltando sobre o cristão, derrubou-o, iniciando uma luta corpo a corpo. Tamanho foi o choque da colisão que a espada do cristão caiu-lhe da mão. Deparando-se com a espada caída, Apolião disse: Agora vou matar-lhe, finalmente. E apertava tanto o cristão que estava a ponto de esmagá-lo, e ele quase desfalecia. Entretanto, quis o Senhor que, quando o demônio estava pronto para desferir o golpe mortal, o cristão alcançasse a sua espada, e tomando em suas mãos, disse-lhe: Não se alegre o meu inimigo com a minha desgraça, pois embora tenha caído, eu me levantarei. Miqueias 7:8. Dizendo estas palavras, o cristão deu-lhe um grande golpe, e que o fez recuar, como se tivesse levado um golpe mortal. Percebendo isso, ele atacou novamente o demônio, dizendo: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ao ouvir estas últimas palavras, Apolião abriu suas asas de dragão e fugiu, e o cristão não ouviu mais falar dele. Nenhum homem pode imaginar, a não ser que tenha visto e ouvido o rugido selvagem que Apolião bramia enquanto lutava com o cristão. Seu rugido era como de um dragão. Por outro lado, os gemidos e suspiros que vinham do coração do cristão eram indescritíveis. Durante toda a batalha não vi brilho em seu olhar em nenhum momento. Os olhos do cristão brilharam apenas quando percebeu ter atingido Apolião com a espada de 2 gumes. De fato, quando isso aconteceu, ele sorriu e levantou-se os olhos para o céu. E esta foi a luta mais renhida que já presenciei. Nota de rodapé. Não se gloriando, mas sim com um servo humilde, agradecido com um grande sorriso. O cristão olha para os céus e acredita ao Senhor toda a glória de sua vitória. Fim da nota de rodapé. Terminada a batalha, assim disse o cristão: Quero agradecer àquele que me livrou da boca do leão e que me ajudou a vencer Apolião. E ele agradeceu, dizendo: Beelzebu, dos demônios, o capitão, preparou a minha destruição, e com este propósito enviou Apolião.
de todos os seus servos o mais mortal, que investiu contra mim com fúria infernal. Longo e feroz foi o combate, mas bendito seja o Senhor que me ajudou. E dando-me forças, com minha espada o demônio expulsei. Portanto, a ele, meu Senhor, eu bendirei, agradecendo e exaltando o seu santo nome para sempre. Então surgiu-lhe uma mão misteriosa, e deu-lhe algumas folhas da árvore da vida, as quais o cristão aplicou nos ferimentos que recebera na batalha, e eles foram imediatamente curados. Nota de rodapé. Não importa os ferimentos que ganhamos quando somos atingidos em nossas lutas contra Satanás, pois Jesus irá nos curar de todos eles. Mas quem irá curar aqueles que obedecem ao demônio ao invés de resisti-lo? Fim da nota de rodapé. Logo após curar-se, sentou-se ali mesmo, comeu o pão e tomou o vinho que seus amigos lhe haviam dado antes de iniciar a descida ao vale. Assim, revigorado, o cristão retomou sua jornada, agora com sua espada desembainhada, pois ele temia enfrentar algum outro inimigo pelo caminho. Entretanto, a nenhum precisou enfrentar naquele vale, além do já derrotado Apolion. Nota de rodapé. Batalhas contra Satanás tornam os cristãos vigilantes e faz com que valorizem a sua espada, para que desse modo caminhem sempre levando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus em suas mãos. Ao final desse vale apresentava-se outro, o Vale da Sombra da Morte, por onde o cristão teria que passar, pois o caminho que levava para a cidade celestial passava exatamente pelo meio deste vale. O Vale da Sombra da Morte parece ser um lugar muito ermo e perigoso. O profeta Jeremias o descreveu como um deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra que ninguém, exceto um cristão, atravessa ou vive. Notas de rodapé. O Vale da Sombra da Morte significa a escuridão e o deserto da alma humana. Nada, exceto o coração de um cristão, pode compreender a dor e a solidão de quando Deus esconde de nós o seu rosto. Quando morremos para todos os confortos da vida, lamentamos e clamamos a Ele, e então manifestamos nosso amor para com o Senhor e nos alegramos por novamente estar em Sua presença. Capítulo 10. E vi em meu sonho que cristão entrava agora no vale. E este lugar onde se encontrava era ainda pior do que onde lutara com Apolion, como se vê a seguir. Quando o cristão chegava aos limites do Vale da Sombra da Morte, ele encontrou 2 homens, filhos daqueles que trouxeram um relatório desanimador da Terra Prometida, querendo convencer a todos que voltassem apressadamente. Nota de rodapé. Frequentemente nos encontramos com pessoas assim. Aparentam ter uma grande consciência do pecado e um amor sincero por Cristo, mas estes com certeza voltam atrás em sua confissão de fé e trazem sempre mais notícias do caminho do reino dos céus. Fim da nota de rodapé. Com estes o cristão falou como veremos a seguir. O cristão perguntou a eles: para onde vocês vão? Volte, para trás, é o que nós faremos em seu lugar. Volte se você dá valor à sua própria vida. Qual é o problema? Perguntou o cristão. Problema? Eles disseram. Nós viemos do caminho para onde você está seguindo e de lá fugimos para o mais longe onde conseguimos chegar. De fato, quase não conseguimos voltar, porque se tivéssemos caminhado mais alguns passos, nós não estaríamos aqui para contar-lhes o sucedido. Mas o que de tão horrível encontraram no caminho, afinal? Nós já estávamos quase no Vale da Sombra da Morte, quando, por sorte, olhamos adiante e percebemos o perigo antes de nos confrontarmos com ele. Mas que perigo vocês encontraram? Preste atenção. O vale é um lugar sombrio e escuro como piche. Vimos que de lá existe toda sorte de criaturas maléficas, duendes, sátiros e dragões do inferno. Nota de rodapé. Sátiros, seguidores de Baco ou Dionísio, deus do vinho, da diversão, das orgias amorosas, das bebedeiras e comportamentos selvagens. Entregavam-se a todo prazer físico para satisfazer a luxúria. Representados como humanos da cintura para cima, possuindo chifres na cabeça e da cintura para baixo corpo de bode. Fim da nota de rodapé. Também ouvimos falar que estão nas mais terríveis situações, sofrendo aflições, dores e presas por correntes. Ainda sobre esse vale pairam terríveis nuvens de confusão, e a sombra da própria morte se espalha, abrindo suas asas sobre todo o vale. Em uma só palavra,
horror. Horror é o que existe. Não há nenhuma ordem ou lógica, nada além do caos. Disse o cristão. Eu ainda não pude avistar nenhuma dessas coisas das quais vocês falam, mas de qualquer maneira, esse é o caminho que devo seguir para chegar ao tão almejado paraíso. Que seja esse o seu caminho, porém não será o nosso. Nota de rodapé. Estejam atentos para isso. Quando os homens são deixados para escolherem segundo sua própria vontade, sempre preferem seus próprios caminhos, mesmo que esses sejam caminhos de morte. A vontade destes é sempre oposta à vontade de Deus. Eles escolhem a morte e o erro, enquanto a alma, que é fiel, prefere ficar sobre o comando do reino da graça e andar nos caminhos de Deus, ainda que esses caminhos não satisfaçam os desejos da carne e do sangue. E assim, a fé de cada um é testada, e uma declaração de fé superficial e vazia logo é manifesta. Fim da nota de rodapé. Desse modo, separaram-se e Cristão continuou em seu caminho, tendo ainda a espada em sua mão, temeroso de que pudesse ser atacado. Assim que alcançou o vale, o cristão viu que existia um caminho à direita cuja trilha seguia para um profundo fosso. Este fosso é o mesmo para o qual, durante milhares de anos, um cego tem levado o outro e onde ambos têm perecido miseravelmente. Nota de rodapé. O fosso, o caminho da direita é por si só um erro, pois nele um cego, para as verdades espirituais, chamada de guia dos cegos, guia outro cego que nunca foi espiritualmente iluminado por Cristo. O atoleiro, o caminho da esquerda, significa ir em direção aos pecados e da maldade. É este o caminho no qual muitos ainda irão cair. São perigosos para todos os peregrinos, mas assim diz o Senhor. Ele guardará os pés dos seus santos. Fim da nota de rodapé. E, ao olhar para a esquerda, avistou um atoleiro no qual o mesmo homem correto poderia cair e não seria capaz de encontrar nenhum apoio para seus pés que o ajudasse a se colocar de pé. Foi neste atoleiro que uma vez o rei Davi escorregou e caiu. E, sem dúvida nenhuma, ele teria afundado e se afogado se o Senhor não o tivesse ajudado. O caminho para onde o cristão seguia era muito apertado. E, portanto, o cristão fazia grande esforço para seguir por ele, enquanto tentava enxergar através da escuridão e tomar cuidado para não cair no fosso. Na verdade, estava prestes a cair no atoleiro que havia do outro lado, e quando conseguia escapar do atoleiro, ficava a um passo de cair no fosso. Nota de rodapé. Uma consciência sensível à voz de Deus teme tanto os princípios corruptos quanto as práticas pecaminosas. É essa atitude que demonstra a sinceridade da alma, mesmo quando o cristão caminha em densas trevas. Fim da nota de rodapé. Mesmo assim, o cristão seguia em frente e era possível ouvir seus gemidos e lamentos enquanto continuava, pois além dos perigos mencionados acima, o caminho era tão escuro que muitas vezes, ao levantar um dos pés para continuar, ele não sabia onde deveria firmar o próximo passo, pois era quase impossível ver algo à sua frente. Havia também um nevoeiro que encobria todo o vale, que parecia sair diretamente dos abismos do inferno. Era tão forte que mesmo os caminhos que passavam ao lado do vale eram cobertos por ele. O que devo fazer? Era esta a pergunta que agora o cristão fazia a si mesmo enquanto caminhava. E ainda, de tempos em tempos, era possível durante o caminho avistar rolos de fumaça, chamadas chamas e fagulhas que surgiam próximas a ele. Estas eram em abundância, sempre acompanhadas de sons aterrorizantes. Estas coisas não poderiam ser resolvidas pela espada do cristão, como no terrível encontro que havia tido com Apolion. Por isso, ele aguardou e, tomando uma das armas que recebera, o livro de orações, bradou em alta voz: Ó Senhor, livra a minha alma. Após esta prece, ele conseguiu continuar e avançou uma grande distância, embora as labaredas de fogo ainda tentassem atingi-lo. Pelo caminho, o cristão podia ouvir também gemidos, lamentos e barulhos de como se algo ou alguém estivesse ido e vindo sem descanso. Eram tão perturbadores os barulhos que escutava que ele chegou a pensar que seria feito em pedaços a qualquer momento, pisoteado como lama nas ruas ou no atoleiro à beira do caminho. O cristão seguiu ainda por vários quilômetros, tendo à sua volta este cenário horripilante, e sendo embalado por esses terríveis sons, até que chegou a um lugar onde pensou ter ouvido uma legião de demônios vindo ao seu encontro. Nota de rodapé.
Você pode, então, perguntar por que o Senhor permite que seus filhos sofram deste modo e caminhem por tão grande escuridão? Tais coisas acontecem para a sua glória, para testar a fé de seus filhos e para que possam buscá-lo em oração. Todavia, o amor por seus filhos nunca acaba, pois amorosamente lhes diz: quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro e não tem luz alguma, confie no Senhor e se apoie em seu Deus. Fim da nota de rodapé. Então parou e começou a pensar qual seria a melhor atitude a tomar. Por vezes lhe veio à mente a ideia de voltar, mas ele ponderava que já havia atravessado mais da metade do vale. Lembrou-se também que já tinha conseguido vencer muitos perigos até ali e que seria muito mais perigoso voltar do que seguir em frente. Com estes pensamentos tomando-lhe a mente, o cristão resolveu continuar. Enquanto prosseguia, os demônios que ouvira pareciam se aproximar cada vez mais. E, quando estavam sobre ele, o cristão bradou em alta voz: eu prosseguirei na força do Senhor Deus. Ouvindo estas palavras, os demônios desapareceram e não voltaram mais a atormentá-lo. Vi acontecer em meu sonho algo que não posso deixar de mencionar. Depois de todos esses recentes acontecimentos, o pobre cristão estava agora bastante confuso. Tão perturbado estava seu espírito que já não reconhecia a própria voz ou as próprias ideias. Quando ele se aproximou da beira do abismo em chamas, de lá saiu um espírito maligno que se achegou suavemente e, na ponta dos pés, colocando-se atrás dele, sussurrava, junto aos seus ouvidos, blasfêmias terríveis, às quais o cristão, desorientado, acreditava serem produtos de sua mente. A possibilidade de serem verdadeiros aqueles pensamentos impuros e de que em um momento de fraqueza ele estivesse blasfemado contra aquele a quem mais amava o estava afligindo mais do que todos os perigos que havia enfrentado até então. Ele estava tão confuso que não conseguia raciocinar com clareza, pois nesse caso poderia ter tampado seus ouvidos e tentado saber de onde todas aquelas blasfêmias estavam vindo. Nota de rodapé. A consciência cristã demonstra sua sensibilidade à vontade de Deus, quando abomina as sugestões de Satanás. É este o tipo de caminho que o inimigo da nossa paz e da nossa santidade tenta fazer para chegar ao nosso coração. Todavia, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ele sempre cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O cristão já caminhara bastante tempo nesta situação, desoladora, quando pensou ter ouvido a voz de um homem que dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nota de rodapé. As experiências de outros cristãos são sempre encorajadoras para aqueles que acreditam que, antes de si, outros já haviam sido derrotados nos caminhos da escuridão. Ao ouvir estas palavras, elas o alegraram por 3 motivos. Primeiro, porque elas mostravam que, assim como ele mesmo, havia mais alguém neste vale que também temia o Senhor Deus. Segundo, porque percebera que se Deus estava com eles ali, ajudando naquela situação terrível, e a estes outros, por que então não estaria também com ele, o cristão, ainda que não pudesse vê-lo? Terceiro, porque esperava sinceramente encontrá-los, aqueles cuja voz ouvira, para seguir em companhia deles. Sempre em frente, o cristão perseguia e chamava por aqueles a quem tinha escutado, mas sabia que dificilmente responderiam de volta, pois como ele, no princípio, também acreditavam estar sozinhos. Pouco a pouco o dia começava a raiar. Vendo isso, disse o cristão: aquele que faz da escuridão alvorada. Nota de rodapé. Caminhar na escuridão e não se perturbar com isso indica a estupidez da alma. Por outro lado, é impossível ter a luz de Deus brilhando continuamente sobre nós e não se alegrar e não agradecer por isso. Fim da nota de rodapé. Com o raiar, o cristão voltou-se e olhou para trás. Não desejoso de voltar, e sim para ver à luz do dia os perigos que havia enfrentado durante a noite. Só então viu com clareza o fosso do lado direito, o atoleiro do lado esquerdo e o caminho que seguira entre os dois. Ele também pôde avistar os duendes, sátiros e os dragões do inferno, todos ao longe, pois à luz do dia eles não ousavam se aproximar, embora estivessem visíveis, pois de acordo com as escrituras, das trevas descobre coisas profundas e traz luz para a sombra da morte. Profundamente impressionado por se ver livre dos muitos perigos daquele caminho tão solitário, ele podia agora avaliar com clareza a gravidade de tudo que lhe sucedera, pois em meio ao dia claro, tudo que enfrentara se tornara óbvio. A esta altura, o sol seguia alto e sua luz era como uma bênção para o cristão, pois se a primeira parte do Vale da Sombra da Morte fora muito perigosa,
o que a segunda parte lhe reservava parecia ser bem pior. Do lugar onde agora se encontrava até o final do vale, tudo que ele podia avistar eram armadilhas, laços, arapucas, redes, abismos, precipícios e desfiladeiros. Eram tantos que, se o caminho agora estivesse escuro, como na primeira parte da viagem, e se 1000 almas tivesse o cristão, as 1000 estariam irremediavelmente perdidas. Nota de rodapé. Aqui vemos a representação da extensão da perseguição da Igreja Católica à causa da verdade e as horríveis mortes sofridas pelos mártires em defesa do glorioso Evangelho de Cristo e a sua salvação. Aqui o cristão será abençoado pela luz da preciosa transformação. Fim da nota de rodapé. Mas com a bênção do Senhor, o sol brilhava em resplendor e por isso o cristão falou: a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. E sob esta luz o cristão caminhou até o final do vale. E no final do vale encontraram-se espalhados pelo chão ossos, cinzas, sangue e corpos mutilados de outros peregrinos que por ali passaram antes do cristão. Enquanto pensava qual deveria ser a razão de tantos corpos estarem ali, eu vi em sonho que um pouco adiante havia uma caverna, onde 2 gigantes, Papa e Pagão, viviam desde os tempos antigos. E por causa de seu poder e de sua tirania, muitos dos homens cujos ossos e sangue se encontravam no chão foram mandados para morrer das maneiras mais cruéis possíveis. Por esta localidade, o cristão passou sem muitos problemas, o que realmente me deixou admirado. Entretanto, pude compreender o porquê, pois logo soube que Pagão há muito já havia morrido e que o outro, o Papa, ainda estava vivo, mas por causa da idade avançada e em razão dos ataques que fez e sofreu em sua juventude, já estava decrépito, com as juntas travadas e pouco podia fazer, além de ficar sentado à entrada da caverna, praguejando e atormentando os peregrinos que passavam e roendo as unhas em desespero, pois já não era mais capaz de alcançá-los. Nota de rodapé. As trevas do paganismo foram expulsas de nossas terras pela luz gloriosa do Evangelho. A superstição da Igreja Católica Romana e toda a sua doutrina corrupta, juntamente com o poder e a supremacia papal, foram abolidas pela abençoada Reforma Protestante. Que Deus permita aos protestantes terem consciência de sua importância e da misericórdia divina para com eles. Sejamos gratos a Deus por eles e compreendamos que vale a pena estudar e seguir por seus caminhos. Fim da nota de rodapé. À vista de tal cena, o cristão continuava seu caminho. O velho, que vira sentado à entrada da caverna, lhe dera muito em que pensar, especialmente porque, como ele não era mais possível mover-se, falava sem parar, dirigindo seu cristão. Não há mais esperança, até que outros como você sejam queimados. Nota de rodapé. O cenário muda da perseguição papal para a infidelidade pagã. Embora nos dias atuais já não corramos mais o risco de sermos queimados por nossa fé em Cristo, ainda estamos expostos aos cruéis deboches dos homens profanos, que apesar de todas as revelações consideram sem valor o glorioso Evangelho da graça de Deus e o caminho da salvação em Cristo. Os peregrinos do Senhor são considerados como tolos e loucos pelos sábios deste mundo, e estes últimos, todavia, são considerados os maiores tolos aos olhos de Deus. Fim da nota de rodapé. O cristão, porém, seguiu em paz e com o rosto tranquilo, não caindo em nenhuma armadilha ou se ferindo. Por esta razão, assim cantou o cristão: ó maravilha das maravilhas! Menos do que isso não falarei. Fui ajudado nos tempos de angústia que aqui encontrei. Bendita seja a mão que me livrou. Guiou-me quando neste vale andei. Perigos da escuridão, demônios, abismos e pecado. Perdido em armadilhas, laços, redes, precipícios e desfiladeiros que enganosamente encobriram o caminho, sem que eu tivesse sabido. Sem valor, confuso e abatido, para sempre seria preso na cruz. Mas para que eu viva, deixo Jesus levar a minha cruz.